Qual o contexto histórico-cultural do Novo Testamento no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, do versículo 18 ao 25, que fala do nascimento de Jesus? Não passe esse vídeo não, fica comigo aqui, vamos compreender o contexto histórico-cultural da Bíblia no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus. Os antigos biógrafos, frequentemente, eles incluíam histórias sobre acontecimentos especiais no nascimento ou na criação do biografado. Às vezes chegavam a louvar aspectos milagrosos no nascimento da pessoa, tipo um recurso especial notável no Antigo Testamento. Todavia, não há nenhum paralelo semelhante no nascimento virginal. Os gregos ele contavam histórias em que deuses engravidavam mulheres, mas o texto bíblico indica que a concepção de Maria não foi resultado de relação sexual. E o Antigo Testamento, assim como a tradição judaica, não atribui características sexuais a Deus, como os gregos faziam. Muitas histórias de nascimento milagroso do mundo antigo, incluindo relatos judaicos, por exemplo, 1 Enoque 106, você pode ver isso, são bastante floreadas com imagens míticas, por exemplo, recém-nascidos que irradiam luz na casa inteira, em contraste com o estilo simples e direto da narrativa dessa passagem. Você pode ver também, para confirmar, Êxodo 2, versículo 1 ao 10. Vamos continuar. Mateus capítulo 1, versículo 18. Na época, o noivado, vem da palavra erusim, representava um vínculo mais forte do que a maioria dos compromissos equivalentes no mundo ocidental de hoje. Se José seguiu a tradição que o antecedeu, ele teria de pagar um valor à noiva e ao menos parte dele seria oferecido diretamente, durante o noivado. O noivado, que costumava durar um ano, significava que o noivo e a noiva estavam oficialmente comprometidos um com o outro, mas ainda não haviam consumado o casamento. Qualquer envolvimento sexual com outra pessoa implicava, portanto, adultério. Só para você ter uma noção aí. Isso você pode ver em Deuteronômio 22, versículo 23 a 27. Duas testemunhas. O sentimento mútuo, normalmente, e a declaração do noivo eram necessários para estabelecer o noivado judaico daquele tempo. No noivado romano, o consentimento bastava. Embora os romanos às vezes usassem anéis de aliança, os judeus palestinos provavelmente não os utilizavam nesse período antigo. Talvez Maria tivesse entre 12 a 14 anos, ou até 16 no máximo. Caso fosse o primeiro casamento de José, ele deveria ter entre 18 e 20 anos, a idade ideal para um homem se casar, segundo os rabinos posteriores. É provável também que o casamento tenha sido arranjado por seus pais com o consentimento de Maria e José. Tradições posteriores sugerem que momentos a sós dos noivos eram permitidos na Judéia, mas vistos com os maus olhos na Galileia. Portanto, é bem provável que Maria e José não tenham desfrutado de nenhum momento sozinho até essa etapa da narrativa. Mateus 1, versículo 19, dando continuidade. A pena pelo adultério na lei no Antigo Testamento era a morte por apedrejamento. E ela também se aplicava à infidelidade no período do noivado, como está em Deuteronômio 22, versículo 23 e 24. Na época do Novo Testamento, tudo o que se exigiria de José seria que se divorciasse de Maria e a expulsasse e expusesse à vergonha. Raramente ou jamais a pena capital era aplicada a essa transgressão. O vínculo estabelecido pelo noivado era tão forte que, se o noivo de uma mulher morria, ela era considerada viúva. O noivado só poderia ser interrompido pelo divórcio. Mas seria difícil para uma mulher com filho divorciada por sua infidelidade achar outro marido, o que a deixava sem meios de se sustentar caso seus pais morressem. Além disso, a infidelidade do noivo ou da noiva trazia desonra ao homem ou à mulher a quem estava prometido. O marido podia se divorciar publicamente da mulher diante de um juiz se a acusasse de uma violação. Nesse caso, ele poderia se separar dela em público, reaver o valor do dote e adquirir algum bem que a noiva tivesse recebido do próprio pai para o casamento. Como os divórcios podiam ser efetuados mediante um simples documento e duas testemunhas,
José poderia se divorciar de Maria sem tornar a vergonha dela ainda mais pública. A tradição rabínica posterior afirma que Maria teve relações sexuais com outro homem, mas o fato de José ele haver se casado com ela no versículo 24 demonstra que ela não acredita, que ele, melhor dizendo, não acreditava ter sido isso o que ocorrera. Versículo 20 do capítulo 1, dando continuidade. No Antigo Testamento era comum os anjos transmitirem mensagens em sonhos. Na literatura grega, pessoas que já haviam morrido, bem como os deuses pagãos, muitas vezes traziam mensagens, mas isso não ocorre em parte alguma na Bíblia. O Antigo Testamento, de fato, menciona especialistas em interpretações como Daniel 1, versículo 17, Daniel 2, versículo 19 e 45, e José, filho de Jacó, em Gênesis 37, versículo 5 e até 11 e 40 e 41. A maioria das histórias desse ponto em Mateus 1 até o fim de Mateus 2 envolve algum tipo de orientação sobrenatural, seja sonhos, ou seja até mesmo as estrelas. Capítulo 1, dando continuidade, versículo 21. O nome Jesus em aramaico é Yeshua. Em grego, Yesos. Significa, em hebraico, Deus é salvação. Os pais, com frequência, pretendiam que o nome dado aos filhos tivesse algum significado, mas quando Deus dava o nome, ele tinha sentido e importâncias especiais, como se pode ver em Gênesis 16, versículo 11, e no 17, versículo 19. O Antigo Testamento ensinava que o povo de Deus seria salvo no tempo do Messias, em Jeremias 23, versículos 5 e 6. E os leitores judeus do primeiro século teriam entendido que o significado dessa salvação era mais abrangente que apenas o perdão pessoal. Eles oravam pelo dia em que Deus libertaria seu povo das consequências de seus pecados, do jugo imposto por seus inimigos. Muitos acreditavam que essa libertação ocorreria quando todo o povo se convertesse e se voltasse a Deus de todo o coração. Jesus também veio com o propósito de libertar seu povo do pecado pessoal e assim do juízo decorrente dele. Mateus 1, versículo 22 e 23. Mateus cita Isaías 7, versículo 14 e demonstra profundo conhecimento do contexto da passagem. Nesse contexto, a Síria devastaria Israel e Arã, que é a Síria, antes que o filho prometido crescesse, em Isaías 7, versículo 14 ao 17. Um filho, portanto, parece se referir ao descendente do próprio Isaías, como está em Isaías 8, versículo 13 e 4. Entretanto, os nomes dos filhos de Isaías eram designados como sinais que apontavam diretamente os eventos significativos posteriores a eles, como está no capítulo 8, versículo 18. E para quem apontaria o nome Emanuel, ou Deus conosco, que está no capítulo 7, versículo 14, senão para o filho de Davi, que é apropriadamente chamado Deus forte, no capítulo 9 do versículo 6, se confirma no capítulo 10 do versículo 21 e no capítulo 11 do versículo 1. Mateus 1, versículo 24 a 25. José age como os homens e as mulheres do Antigo Testamento, que obedeceram ao chamado de Deus, mesmo quando isso contrariava o senso comum. O casamento consistia em aliança que começava com o noivado. O contratado do casamento também envolvia uma transação monetária entre as famílias, celebração e consumação, a qual retificava o casamento e ocorria, em geral, no primeiro dia do banquete das bodas, que durava uma semana. Nesta passagem, José se casa oficialmente com Maria, mas abstém-se de consumar o casamento até o nascimento de Jesus. Ele se abstém mesmo que ela pudesse ter provado sua virgindade na noite de núpcias. Dessa forma, não só a concepção, mas também o nascimento de Jesus é virginal, como se pode ver no capítulo 1, versículo 23. Os recém-casados muitas vezes viviam em cômodos muito pequenos. Para os mestres judeus, os homens deveriam casar cedo porque não conseguiam resistir à tentação. Muitos, inclusive, culpavam a cabeça descoberta das mulheres de induzir a lascívia. Ao viver com Maria e exercer autocontrole, José se torna, assim, um exemplo notável de pureza sexual. Se você está gostando desse conteúdo,
Compartilha, comenta, deixa teu like, segue a gente aí, se inscreva no nosso canal e faça parte dessa família que só cresce, que a gente estamos aqui trazendo uma série de vídeos sobre o contexto histórico-cultural, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Até a próxima, Deus abençoe.